ouvintes! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da temporada 2024 do podcast Farol, Conexões à Informação. Eu sou Patrícia Machado, museóloga, mestranda em Museologia e Patrimônio e graduanda em Pedagogia, ambas na URGS. Para falar sobre a museologia indígena e o impacto das enchentes do Rio Grande do Sul nas comunidades indígenas, especialmente no que tange os debates sobre patrimônio cultural, recebemos a museóloga e educadora de museus, a professora Marília Xavier Cury, mestre e doutora em Ciências da Comunicação e livre docente em Museologia pela Universidade de São Paulo, USP. Desde 1992, é docente no Museu de Arqueologia e Etnologia, MAIUSP. Desde 2010, na ótica da museologia social, vem se dedicando à pesquisação colaborativa com indígenas, reconhecendo as contribuições dos povos originários na constituição da ideia de museu e no desenvolvimento da museologia. Marília, é um prazer recebê-la. Obrigada por aceitar o nosso convite e seja muito bem-vinda ao Farol. Boa tarde, equipe do Farol. É um prazer estar aqui com vocês. É um prazer também que outras pessoas estejam me ouvindo e que a gente possa estar conversando sobre questões tão importantes da museologia e da museologia indígena. E agradeço imensamente por esta oportunidade. Será um pedacinho da tarde bastante agradável. Então, muito obrigada, professora Marília. Então, vamos começar pela primeira pergunta. Qual é a sua formação e suas práticas atuais? Poderia compartilhar conosco um pouco de sua trajetória e qual a conexão com a museologia indígena? Bom, eu fiz museologia, no antigo curso que a gente fala carinhosamente como o curso da Valdisa, né? Valdisa Rússio, Camargo Guarnieri, uma museóloga bastante importante para a museologia no Brasil. E ela mantinha um curso de 3 anos de museologia. Tive a oportunidade de fazer esse curso, né, de 1983 a 1985, então vocês já estão vendo, né, que a minha formação foi ali atrás, né, várias décadas, né, mas era uma formação de ponta na época e uma coisa mais ligada às questões antropológicas, era uma museologia com viés antropológico e com um apelo bastante grande na função social dos museus. Então, essa aprendizagem na abordagem antropológica sobre a função social dos museus, eu carrego até hoje, é algo que eu cultivo, é algo que eu admiro, é algo que eu pratico diariamente. E a partir, né, do curso de museologia, eu tive a oportunidade de trabalhar no projeto de implantação da Estação Ciência, que hoje faz parte da Universidade de São Paulo. Depois, eu tive o privilégio de trabalhar durante 4 anos no Museu Lazar Segal, no setor de educação, como educadora, né, porque eu também era arte educadora, então eu pude ocupar essa posição no museu tão importante, né, como é até hoje, e depois, finalmente, ingressei na Universidade de São Paulo, no Museu de Arqueologia e Etnologia, onde eu permaneço até hoje e aonde eu vou me aposentar, com certeza. O que ainda tem uns anos de trabalho, então não estou anunciando a minha aposentadoria, não. Estou dizendo que eu estou aqui por tantas oportunidades que eu tenho nesse espaço museológico de aprender, de tantas oportunidades que eu tive na Universidade de São Paulo e no MAIUSP, eu posso afirmar com toda certeza que o trabalho colaborativo com grupos indígenas me trouxe algumas questões bastante importantes para o meu pensamento em museologia. Então, o que eu digo é que eu tive uma ótima formação, eu procurei ao longo de décadas sempre me aperfeiçoar, fiz um mestrado, fiz o doutorado, sempre procurando um aperfeiçoamento, sempre procurando leituras nacionais e internacionais, né, para mim estar bastante engajada, né, com o campo, mas trabalho colaborativo com os indígenas, né, e são 3 particularmente, os Caingangue, Guarani-Andeva e Terena, de 3 terras indígenas no interior do estado de São Paulo, que são Araribá, Icatu e Ivanuíri. Então, eu trabalho com eles, nessas 3 localidades, desde 2010, então aí já
15 anos, já completou 15 anos de trabalho conjunto. Então, o que eu posso dizer é que é um processo de muita aprendizagem, muita aprendizagem. Eu estou diariamente me vendo numa posição dentro da museologia, dentro de um museu tradicional, mas eu estou, ao mesmo tempo, vendo uma museologia muito rica, muito viva, muito dinâmica, a partir dos museus indígenas e da museologia indígena. Né? Então, fazendo um breve relato, é isso. Obrigada, professora. Então, na sua percepção, como tem se configurado na conjuntura contemporânea brasileira os debates e as políticas públicas voltadas para a comunidade indígena com influência direta do campo museal e do patrimônio? Existe efetivamente? Se não existem, no que precisamos avançar para colocar o tema em pauta? Então, nós temos nossa Política Nacional de Museus, que foi implantada em 2003, e essa política ela teve um elemento, ao meu ver, fundamental, que é a questão da diversidade e, ao mesmo tempo, a participação. Então, a diversidade de tipologias de museus e abordagens museológicas, mas também uma diversidade a partir da participação, e quando eu estou falando participação, nós estamos falando da sociedade civil cada vez mais organizada em torno dos processos museológicos. E nós sabemos também que essa política, né, instituiu o programa Pontos de Memória, que é uma questão bastante importante, né, para a museologia social. Em museologia social, aqui eu estou entendendo que a museologia ativa e ativista, organizada por organizações civis que estão imbricados em processos de reconhecimento, afirmação, existência, resistência, mas sobretudo de processos relacionados a direitos constitucionais, como é o caso dos grupos indígenas. Então, eu considero que a Política Nacional de Museus, ela no todo, e particularmente com esse programa Pontos de Memória, são muito importantes. Mas eu ainda acho que a gente pode avançar muito, justamente porque, como eu estou sempre avançando, eu estou fechando. Eu tenho um trabalho contínuo de 15 anos com esses 3 grupos indígenas. É um trabalho que não se esgota, é um trabalho que vai se renovando, e a cada conversa, a cada encontro, essas possibilidades, elas são geradas, né? São discussões consecutivas, sucessivas, cumulativas, e de forma que a gente vai cada vez mais nos aprofundando nas relações entre museus, povos indígenas, e da minha parte, o que eu tenho a dizer é que, para mim, é só aprendizagem, e não é particularmente para somente o meu exercício profissional, porque como eu sou professora universitária, eu integro o ensino na sala de aula, na graduação e na pós-graduação. A pesquisa, então eu desenvolvo pesquisa museológica no viés da colaboração e também na parte de extensão cultural, que tem a ver com a comunicação museológica, da forma como nós entendemos no campo da museologia. Então, é um processo contínuo de só aprendizagem. Então, o que eu pesquiso, eu aprendo, eu me enriqueço, eu vou modificando a minha visão, eu vou aperfeiçoando a minha visão, eu vou construindo o que eu chamo de uma museologia mais plástica, no sentido que é uma museologia alicerçada em conhecimentos, em técnicas, em saberes, mas que ela se adequa a distintos contextos, de forma a se adequar dialogicamente nesses distintos contextos, que é o que eu faço com os grupos indígenas. Eu não levo para lá uma museologia inflexível, fechada, dura, rígida. Eu não levo a museologia tradicional, né, da forma como nós praticamos na maioria dos nossos museus, e tento encaixar lá de uma forma que não seja, digamos assim, apreensível naquele lugar, naquele contexto. Então é justamente o contrário, entendendo os contextos indígenas, as realidades indígenas, os entendimentos que eles têm sobre patrimônio, sobre heranças culturais, por que eles querem um museu, porque eles têm os museus indígenas
fazer, por que eles querem museus, como é que eles fazem museus, como é que eles praticam, e desenvolve o processo de musealização, mas, sobretudo, as práticas curatoriais dentro das suas organizações, dos seus espaços, né, compondo com tudo que a gente entende que o museu deve cumprir, mais adequado naquele lugar. E por que nós estamos falando em lógicas indígenas, valores indígenas, lógicas indígenas, outras formas de ser e de viver, e outras formas também de organização social? Isso é fundamental, porque é isso, eu estou no meu país, eu estou no Brasil, mas ao mesmo tempo eu estou com os cidadãos brasileiros, os indígenas são cidadãos brasileiros, mas ao mesmo tempo eu tenho uma oportunidade de ver essa outra lógica, essa outra forma de ser e viver, né? E como a gente pode fazer uma museologia outra com base nisso e com base em outros recursos, mas sobretudo com base em outros valores. Então, o ponto dos valores é fundamental. E, ao mesmo tempo, eu estou falando eu indo nos museus indígenas, nas aldeias indígenas, nos territórios indígenas, a gente trabalha com museologia, o que eles fazem é museologia, e nós falamos de museologia quando estamos lá, mas eles também vêm até o MAI, né? Eles participam de diversas ações do MAI, então eles também conhecem este museu, a sua forma de organização, as reservas técnicas, os cuidados com conservação preventiva, os trabalhos educacionais, as formas de organizar a exposição. E nesse conhecer o museu, eles têm acesso direto às coleções formadas no passado que foram coletadas nos seus territórios, onde eles vivem até hoje. Então, também desenvolvemos trabalho de requalificação dessas coleções, trazendo essas coleções para o presente. E também temos uma exposição conjunta que se chama Resistência Já, Fortalecimento e União das Culturas Indígenas, Caingangue, Guarani, Andeva e Terena. Exposição essa onde eles são curadores indígenas juntamente conosco, e é uma exposição que eu valorizo muito porque ela é uma autonarrativa. Então, a seleção dos objetos foi feita pelos 3 grupos, né? A sequência desses objetos, ou seja, essa trama narrativa foi feita por eles a partir da escolha dos objetos, mas a articulação dos objetos entre si no espaço físico, o texto é deles, o conteúdo das etiquetas é deles, né? E eles também trabalham uma vez por mês junto a essa exposição aqui na sede do MAI, do Campus Butantã, recebendo visitante. Então, é uma coisa muito dinâmica, é uma relação que busca um trabalho justamente colaborativo, no sentido que todos somos pesquisadores, todos ensinamos, todos aprendemos, e a partir disso o trabalho de cocriação, criamos junto. Então, a exposição é uma boa síntese, é um bom resultado, onde os saberes dos 3 grupos indígenas estão ali presentes, assim como a narrativa que eles querem transmitir como mensagem, né, para os visitantes do MAI, mas, sobretudo, é um trabalho de encontro desses saberes indígenas com saberes museológicos, porque a montagem da exposição, a organização, com vitrinas e outros elementos, ela partiu daqui, conversando com eles, mas são os nossos saberes que eles também começam a entender como é que acontece, como é que é essa organização, e, sobretudo, eles têm contato com o nosso dia a dia, e a minha experiência com tudo isso é a melhor possível, é muito favorável. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que é isso, são novas práticas, a gente precisa de mais editais, apoio completamente os editais para os pontos de memória, mas eu acho que a gente precisa mais editais para os museus tradicionais, para que cada vez mais a gente possa desenvolver uma museologia colaborativa, tem uma forma de fazer, tem um equilíbrio, tem uma série de princípios, uma metodologia de trabalho, né? Porque não é chamar o grupo indígena ou estar com ele, você tem que saber lidar nesse processo, né? Você tem que saber se posicionar numa relação dialógica, equilibrada, horizontal, né? De respeito aos saberes, de respeito às lideranças indígenas, ao pajé, ao cacique, aos mais velhos, ao diretor da escola indígena, aos professores das
das escolas indígenas, que são os pesquisadores indígenas do seu lugar. Então, é um processo que nos mobiliza muito enquanto vontade de fazer museologia, fazer uma museologia nova, diferente, viva, ativa e, sobretudo, completamente enquadrada na função social dos museus e nas responsabilidades que a museologia e os museus têm hoje, né? Considerando o século XXI, já estamos na terceira década. Então, nós temos que dar respostas democráticas, né, à participação. E eu estou falando particularmente dos grupos indígenas, com os quais eu trabalho e aprendo e me transformo, mas também temos que considerar tantos outros grupos e organizações que também têm direito aos processos de musealização. Muito excelente tua fala, professora. Até queria complementar que aqui na nossa realidade do Rio Grande do Sul nós temos o Museu de História Júlio de Castilhos, que é o mais antigo aqui do nosso estado, e também tem uma exposição sobre os Mimbiá-Guarani, uma das etnias que nós temos aqui no estado do Rio Grande do Sul, que os Mimbiá-Guarani participaram também, parecido com a sua lógica aí no MAI, da exposição que eles têm ali no museu, que está atualmente, porque o Museu Júlio de Castilhos tem muitos artefatos indígenas aqui do nosso estado. Então, eles realizaram essa exposição juntamente com os indígenas, bem nesse movimento do MAI que você faz aí. Também até queria comentar que ano passado, aqui na Museologia, a gente fez uma viagem técnica comemorando os 15 anos do nosso curso, que surgiu lá em 2008, e a gente visitou o MAI, especificamente as exposições indígenas. Foi muito interessante, muito legal a composição dos objetos, a participação ativa deles, até uma das mediadoras comentou esse processo bem ativo que você e os indígenas tiveram para a composição dessa exposição. Isso que estás falando é muito importante. Agora eu vou seguir para uma questão até aqui do nosso estado, principalmente das enchentes que você e outras pessoas aqui do nosso podcast acompanharam. O cenário de chuvas contínuas no Rio Grande do Sul trouxe consequências severas para comunidades indígenas do estado. Ao menos 80 comunidades foram afetadas e uma das consequências foi o medo de deixarem suas casas por conta da inundação e perderem o território. Que reflexão podemos fazer frente ao patrimônio tangível e intangível vinculado à relação dos indígenas com o seu território em situações de crise, como a vivenciada recentemente? Olha, eu estou te escutando, né, você falando, né, das 80 comunidades afetadas, algumas receosas do que possa vir a acontecer, no momento que elas saiam dos seus territórios para se proteger, para buscar um pouco mais de conforto, para buscar o apoio de um alimento, de um agasalho, né, se proteger o seu corpo, proteger sua família. E eu escutar que elas não podem fazer isso com medo de ameaças, eu só acrescentaria, são ameaças reais. Eu sei disso, os indígenas vivem, né, constantemente em ameaças de diversas naturezas, ordens, né, mas eu escuto isso, você sabe, me dá uma tristeza, me dá assim, um medo, você entendeu? Me dá um pouco de decepção com esse país, esse nosso Brasil, porque isso não é humano. E eu falo como cidadã, mas eu falo como museóloga, porque eu não quero, de forma alguma, afastar a responsabilidade da museologia nisso e tantas outras coisas, porque é isso. Por que eu me desloco, né? Eu vou para 3 terras indígenas, às vezes eu me desloco cada viagem, no mínimo, só para ir e voltar 1.200 quilômetros, fora, né, os deslocamentos ali na região. Então, por que eu faço isso? Né? E eu repito, eu faço isso. Mas por que eu faço isso? Porque a gente tem que ir lá na realidade deles, a gente tem que estar lá, viver, conviver, ver como é que é a vida, como é que é o entorno, o agronegócio ao redor das terras indígenas. Ontem mesmo eu estava acompanhando no Facebook uma publicação de uma queimada imensa, gigantesca, assustadora, do lado da terra indígena
Icatu, onde vivem meus parceiros Caingangue e Terena, fiquei muito assustada e fiquei muito comovida, eles mostrando, eles dizendo, né, que a falta do controle. Então, e assim como eu sei, a agroindústria vai avançando, vai jogando defensivos, entendeu? Muitas vezes sobre as casas, sobre as pessoas, sobre as crianças, tantas outras coisas. Então, o que eu quero dizer, nós, a área de museologia, a sociedade brasileira como um todo, mas nós, na área de museologia, não podemos ignorar isso, a gente não pode ficar só assistindo os jornais, a gente precisa se articular e fazer uma museologia realmente engajada, sensível e social, e nos mobilizar no primeiro momento para as necessidades primeiras de roupas, alimentos, falando particularmente das enchentes do Rio Grande do Sul, ou mesmo lá na Icatu, da indígena Icatu, qual vai ser essa necessidade? Porque é isso, eram chamas e chamas enormes, gigantescas. Então, a gente tem que se olhar para isso, se articular e não achar que isso não tem nada conosco, da museologia, estou falando na particularidade, e passando esses momentos mais fortes, mais contundentes, de inundação, queimada e outros, estou usando 2 exemplos que é de hoje, você entendeu? Mas acontecem muitas coisas, que a gente possa nos transformar o sentimento numa indignação que fundamente, não, jamais o ódio, porque o que aprendi, muito do que eu aprendi sobre como fazer paz foi com os grupos indígenas, está na base dos valores dele, mas sobretudo que a gente consiga construir, com os povos indígenas, uma sociedade mais justa. E é isso que eu, respondendo a sua pergunta, gostaria de dizer por enquanto. Então, professora, obrigada pelas suas palavras. Agora eu vou seguir para a última pergunta, para a gente finalizar. Percebe-se que precisamos confirmar a todo tempo o tema de nossa entrevista. Logo, poderia ratificar a importância da museologia indígena? Ela é para quem? A museologia indígena é para todos nós, mas ela é feita pelos grupos indígenas através de diversas formas e muito especial e particularmente através dos museus indígenas. Então, quem faz museologia indígena são os indígenas e eu tenho o privilégio de ser, vamos dizer assim, uma aprendiz de museologia indígena quando eu estou com eles, e porque eu me desloco em todos os sentidos, em termos de viagem, mas eu me desloco em termos culturais, eu me desloco também em termos museológicos para poder adentrar uma museologia indígena, para poder cada vez mais reformular a minha ideia de museu e de museologia e, consequentemente, poder ensinar na sala de aula. Existem várias museologias, todas elas podem ser muito boas. A nossa museologia mais tradicional, ela pode ser muito boa, mas nós também devemos sempre olhar de uma forma extremamente crítica, porque ela precisa também se remodelar, e isso está acontecendo, mas nós temos ainda muito trabalho a fazer, e eu acho que uma boa forma é justamente a gente respeitar outras formas de museologia, reconhecer e fazer esse deslocamento de aprendizagem. Então, eu valorizo a museologia indígena, eu defendo a museologia indígena. Eu não aceito quando diminuem, ou questionam, ou contestam, ou segregam a museologia indígena. Essa não sou eu, e eu não apoio nenhuma dessas formas, muito pelo contrário. Eu vou aonde eu posso aprender, e eu aprendo com a museologia indígena, e vou defender sempre, e estarei sempre ao lado deles, e a gente gera muitos trabalhos, muitas ações. Antes de eu entrar aqui nessa entrevista, eu estava trabalhando com o Museu Vorique, do povo Caingangue,
terra indígena Icatu no plano museológico para esse museu, né? E alguém vai falar, então entendi, então é só pegar lá a estrutura da legislação, né, pegar os tópicos, né, e preencher. Não, não é nada disso. Então, nós da museologia, nós que tivemos uma formação e continuamos nos formando, a gente tem que entender o conceito da coisa, o princípio da coisa e o modus operandi, entender, né, as escolhas, as melhores escolhas, e essas escolhas elas são contextuais. Então, eu levo isso, né, uma flexibilidade que eu venho aprendendo com a museologia indígena, então eu levo essa flexibilidade para esse trabalho. E o plano museológico está ficando de uma lindeza, de uma grandeza, só de pensar me dá uma alegria imensa de eu poder estar tendo essa oportunidade, né, de poder estar com eles e assessorando no que é legislação, no que é as questões técnicas, tecnológicas, né, mas sobretudo de uma forma muito aberta, porque o plano museológico do Museu Vorik, ele tem uma cara de plano museológico de um museu indígena, né, que reflita tudo isso que eu estou falando, os valores, mas também as formas de existência, resistência, né, os seus rituais, as suas tradições, os seus alimentos, as suas roças e tantas outras coisas. Então, isso hoje, estou aqui já há vários meses, na verdade, né, mas eu estou fechando com eles o plano museológico, nós tivemos que criar uma metodologia de trabalho, eu tive que ir lá, trabalhamos vários dias, eu estou olhando aqui os meus rascunhos, eu falei, meu Deus, como nós trabalhamos, está dando trabalho, e a gente tem que revisar, a gente tem que criar um método de fazer revisão, porque eu anotei tudo com o maior respeito, com a maior preocupação de não mudar nada, não mudar as palavras, não mudar as concordâncias, os verbos, mas ao mesmo tempo aquele medo, falei, não, tem que estar no jeitinho, né? Isso é bom, porque na hora que eu vou tentando, buscando o jeitinho, vamos dizer assim, carinhosamente falando, eu vou me lembrando das nossas conversas, eu vou me lembrando quantos dias eu passei na aldeia, as nossas emoções, as nossas sensibilidades nesse processo, as nossas refeições, como a dioca, né? E tantas coisas deliciosas, os ovos caipiras. Então, e é isso, nós estamos na revisão agora pedacinho por pedacinho, e são muitas e muitas páginas, né? Pedacinho por pedacinho, organizamos um grupo WhatsApp específico, eu vou pegando pedaço por pedaço, passando a limpo, colocando em trechos, para não ficar aqueles parágrafos enormes, e eles lá combinamos direitinho, ó, gostou, aprovou, põe o dedinho para frente, põe a chaminha, põe o arco e flecha, que significa luta, resistência, ou seja, coração, põe qualquer coisa positivo, se precisar mudar, é só colocar a resposta e gravar em áudio a correção, que daí eu transcrevo, é legal transcrever, porque exatamente do jeito que eles falam, e é assim que eles gostam, é o jeito que eles falam, então tudo isso é museologia indígena. Hoje eu fui, nos últimos meses, as últimas semanas, e hoje o dia inteiro me dedicando à museologia indígena, isso porque eu estava numa equipe, né, de um museu indígena, o Museu Vorik, do povo Cainganque. Muito obrigada pelas palavras aqui, professora Marília. Agora chegou a nossa Carolina Magda Almada, ela até colocou aqui, relacionando a sua fala sobre memórias afetivas. Muito obrigada, professora Marília, por nos dar a honra de fazer essa entrevista com você. Nós vamos chegando ao fim do nosso tempo. Agradecemos à museóloga e educadora de museus Marília Xavier Cury, docente no Museu de Arqueologia e Etnologia, MAIUSP, pela conversa. Professora Marília, muitíssimo obrigada mesmo por ter participado aqui conosco, e foi um prazer imenso recebê-la aqui no nosso podcast Farol. Olha, as farolheiras, adorei, Patrícia, Gabriela Machado, Magda Almada, foi uma enorme satisfação estar com vocês. Eu agradeço imensamente por esse espaço, por falar um pouco do meu trabalho, por me expor a minha forma de ser e a minha forma de pensar, e aquilo que eu defendo dentro da museologia, e sobretudo para que a gente possa difundir de uma forma respeitosa a museologia indígena e os direitos indígenas à musealização, seja nos museus públicos, como é o museu onde eu trabalho, seja nos próprios museus indígenas desenvolvidos por isso. Então, eu agradeço, deixo um abração aí para os ouvintes, e é isso aí.
Obrigada. E obrigada também aos ouvintes, a faroleira Magda Almada, presente aqui conosco, e a Faculdade de Biblioteconomia e Comunicação da URGS, que cedia a nossa gravação. Farol Conexões à Informação é uma iniciativa de discentes e docentes dos cursos de Biblioteconomia, Museologia e do Programa de Pós-Graduação em Museologia e Patrimônio da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Você pode saber mais sobre o projeto acessando o site urgs.br/farol e também nos acompanhando pelas redes sociais. No Instagram e Tríades, você nos encontra como farol.urgs. O nosso e-mail de contato é farol@urgs.br. Lembrando que URGS se escreve UFRGS. Até a próxima! Quarta temporada do Farol Conexões da Informação, um podcast produzido na URGS por Fabiano Couto e Carol Giomini na coordenação, e a equipe de apresentadores, roteiristas, edição e comunicação de 2024 é composta por Azul Labria, Josi Lima, Juniper Garay, Larissa Alves, Letícia Heinzelmann, Lisandra Caon, Lucas Vente, Lucas Petri, Magda Soares, Mariana Perrenot, Marcela Guiar e Patrícia Machado. E claro, obrigado a você, nosso ouvinte fiel. Até o próximo episódio.